a sua vida à luz da palavra de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 9. Aqui, Mateus narra a cura de um paralítico em Cafarnaum. A vocação de Mateus, Mateus narra a sua vocação. Jesus come com pecadores. A respeito do jejum, o pedido do chefe da sinagoga, a cura da mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se, Jesus ia por toda parte fazendo o bem, a seara e os trabalhadores. Versículo de número 1. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Aqui, após ser corrido pelos cidadãos de Gadar, retira-se de nós, partiu para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, já chegou sendo solicitado, mestre. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, o mestre fitou o paralítico e os que trouxeram ele disse, tem bom ânimo, filho. Quem? Filho. Estão perdoados os teus pecados. O mestre, a intenção do paralítico, estão perdoados os seus pecados. Mas alguns, quem? Os escribas, diziam consigo, ele blasfema. Ele? Quem? Ele, o Cristo. E os escribas? Blasfema. Jesus, porém, o mestre, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, ao Deus onisciente aqui, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, olhou para os escribas, os entendidos da lei, por que cogitais o mal na vossa mente? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, qual é mais fácil dizer? Olhou para os entendidos e perguntou para eles, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta e anda? Perguntou para os entendidos da lei, qual era mais fácil dizer? É óbvio que o dizer na questão é mais fácil dizer, estão perdoados teus pecados. Simples, do que levanta ao paralítico e anda. Levanta e anda. Ora, o Cristo, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse. Então ao paralítico, se voltou ao paralítico, mestre, levanta-te, estão perdoados os teus pecados, levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa, para que vocês saibam que Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. Disse ao paralítico, levanta. Levantando-se, o paralítico partiu para sua casa, como o mestre lhe ordenara. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens, além de
manifestar sua autoridade aos entendidos da lei, ele glorificou a Deus, vendo as multidões que o seguiam. Glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Aqui o Cristo, o Deus onisciente, a vocação de Mateus. Levi. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletaria, pois ele era cobrador de imposto. Aí disse-lhe: segue-me. Só isso o mestre disse a Mateus: segue-me. Ele levantou e seguiu. Segue-me. Ei, Mateus, segue-me. Jesus come com pecadores. Segue-me. Só uma palavra. O que você está esperando? Mateus, o coletador de impostos, só ouviu uma palavra do mestre: segue-me. Jesus diz isso a você hoje: segue-me. Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por quê? Não indagou o mestre, indagou os discípulos. O mestre, eles não se atreveriam. Mas Jesus, ouvindo, o mestre está sempre atento aos seus discípulos. Disse: os sãos, já olhou para eles, os fariseus lá, olhou para eles: os sãos não necessitam de médicos, sim, os doentes. Ide, porém, aprendam o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veio chamar pecadores ao arrependimento. Misericórdia, aprendam, misericórdia quero, e não sacrifícios. A respeito do jejum, vieram depois os discípulos de João, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes o mestre: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, aí os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe, o pedido do chefe da sinagoga,
Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que o chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha está morta, mas vem. Minha filha está morta, mas vem. Impõe a mão sobre ela e viverá. O chefe da sinagoga chegou ao mestre, dizendo que sua filha estava morta, mas impõe a tua mão sobre ela e viverá. A cura da mulher do fluxo de sangue. Jesus, levantando-se, o seguia. Ia com o chefe da sinagoga para ver a sua filha. Também seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio-lhe por detrás do mestre. A mulher veio por detrás do mestre. Ele tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesma, isto é fé. Dizia, pensava na sua mente: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha a fé da mulher do fluxo de sangue. Se você for analisar o contexto da lei, mulher não podia se aproximar de homem, quanto mais com hemorragia, seria apedrejada se visse. Analisa a fé da mulher do fluxo de sangue. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, ô mestre, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé. Dá aquele passo, arrisca a própria vida, que você vai ouvir do mestre: tem bom ânimo. E desde aquele mesmo instante, na mesma hora, a mulher ficou curada. Fé. A ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga, aqui no meio da vontade de Deus. No meio da vontade de Deus, Jesus ia indo. Os discípulos, Jairo, a mulher do fluxo de sangue, a fé. Tendo Jesus chegado à casa do chefe da sinagoga, vendo os tocadores de flauta, o povo em alvoroço, disse: chegou o mestre no meio da cerimônia fúnebre. Retira-vos. Sai, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se do mestre. Começaram a rir do mestre. Estavam na cerimônia fúnebre da filha de Jairo, mas ele disse: ela está dormindo, não morta. Retirem-se. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Jesus afastou a multidão, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Retirou a multidão. O povo que estava ali alvoroçado tomou a menina pela mão e ela se levantou. Eu sou a vida. A vida tocou na morte e a morte se retirou. Até a morte sai correndo da vida. Sem uma palavra, apenas tocou.
E a fama deste acontecimento, deste milagre, correu por toda aquela terra. Chegou a vida. Eis que chegou a vida na tua casa hoje. A cura de 2 cegos. Partindo dali, se retirando da casa de Jairo, seguiram-no 2 cegos clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Tendo ele entrado em casa, se retirou de casa, foi na casa de Jairo, já encontrou a mulher do fluxo de sangue, viu a fé, tem bom ânimo, ser curada. Chegou lá na casa de Jairo, estava aquele alvoroço, pranteadores ali, quem sabe? Chegou, tocou, chegou a vida e a morte se retirou. Morte, faz as tuas malas e vai! Aqui estava voltando para casa. 2 cegos gritando após ele. Cegos! Cegos! Gritando após ele. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Sim, mestre. Então tocou-lhe os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Vocês creem que eu posso? Ele sabia que ele podia, mas ele queria saber até onde a fé deles ia. Faça-se conforme a vossa fé. Abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente: acautelai-vos que ninguém saiba disto. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Imagina só cegos agora vendo. Mestre, a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se eles, foi trazido um mudo endemoniado. E expelindo o demônio, falou o mudo. Expeliu o demônio, falou o mudo. E falou. E as multidões se admiravam. O demônio que ocasionava a mudez se retirou. Expeliu. Sem assunto. Só expeliu. As multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam. Lá vem eles. Quando não é escriba, é fariseu. Lá vem eles. Murmuravam e diziam: é pelo maioral dos demônios que ele expele demônios. Eles tinham que dar um jeito de murmurar. Jesus ia por toda a parte fazendo o bem, por toda a parte. A seara e os trabalhadores, e percorria Jesus todas as cidades. Pensa numa agenda lotada e num caminho que ele ia de sandália. Por toda. Percorria todas as cidades, povoados. E até na sinagoga. E até na sinagoga.
pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e de enfermidades? Vendo ele as multidões, compadeceu-se, teve misericórdia delas, pois que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos discípulos e disse, percorrendo, pregando, ensinando, curando, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tinha muito fariseu, muito escriba, mas cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? São poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, que mande trabalhadores. Rogai a sua vida, a luz da palavra de Deus.